E vamos lá, né? Vamos continuar nessa jornada linda, gente. Que palestrantes, né? Elas são incríveis. Muito obrigada. E vamos continuar, né? Nessa vibe de falas incríveis, potentes, assertivas, carinhosas, e extremamente relevantes para o nosso contexto de saúde mental infanto-juvenil. E agora quem está com a gente é a Camila. A Camila é uma querida, é uma neuropsicóloga do Protaia. A Camila aceitou um convite para falar com a gente sobre a questão da avaliação neuropsicológica. E agora, né, é uma angústia de muitos pais quando recebem essa indicação de avaliação neuropsicológica e não sabem o que fazer, ficam um pouco perdidos. E a Camila vai trazer isso para a gente hoje de uma maneira muito esclarecedora, e eu vou apresentar ela. A Camila Luiz Rodrigues, ela tem graduação em psicologia, aprimoramento, especialização pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em psicologia hospitalar, em avaliação psicológica e neuropsicológica. Ela é mestre em ciências pelo mesmo instituto, colaboradora do programa de ansiedade na infância e adolescência, professora de pós-graduação no curso de especialização em neuropsicologia com formação em reabilitação cognitiva pelo mesmo instituto. As suas principais áreas de atuação são avaliação neuropsicológica, reabilitação neuropsicológica, transtornos ansiosos, mutismo seletivo, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade e habilidades sociais. Camila, uma honra ter você aqui com a gente, uma profissional que, sabe, é uma grande estudiosa da ansiedade infantil e tantos outros transtornos da infância. Muito obrigada. E agora é com... Bom dia, Fran. Obrigada pelo convite. Queria agradecer. Para a gente é uma honra poder contribuir um pouquinho com a jornada. A gente sabe que o tema é importantíssimo, né? E é muito engraçado. Você também é neuropsi, né? Então é muito engraçado porque às vezes a pessoa fala assim, é aquela avaliação neuropsi, né? Então a confusão já começa muitas vezes até no nome da avaliação, né? Então, obrigada pelo convite, estou à disposição para se alguém tiver alguma dúvida e precisar depois trocar um pouquinho mais. E vamos começar, né? Vamos começar. Agora sim. Bom dia, pessoal. Sábado, um dia lindo. Agradeço a presença de todos. Vamos falar, então, um pouquinho sobre a avaliação neuropsicológica. Pode passar, por favor, lá. Bom, a Fran já me apresentou. Eu sou neuropsicóloga do Programa de Transtorno de Ansiedade na Infância e Adolescência, do HC. A gente atende ali no Instituto de Psiquiatria. Normalmente são casos que são do próprio instituto ou que são encaminhados por alguém que acaba parando lá com a gente e na infância e adolescência. Pode passar. Esse é o pessoal da nossa equipe. A gente tem 2 livros que são os carros-chefes, né, da nossa equipe. Esse de cima é um pouco mais antigo, que fala um pouco sobre a teoria em si. E o de baixo foi realizado por 2 psicólogas do nosso ambulatório. E essas psicólogas elaboraram como se fosse um programa. Então, até para quem não é psicólogo, tem um passo a passo de atividade que deve ser feito pensando em transtorno de ansiedade. A primeira parte é para para criança, e a segunda parte é para adolescente. Esse daqui é o nosso folderzinho, que explica um pouco sobre o nosso ambulatório. Depois, se a Fran quiser, eu deixo disponível o materialzinho que a gente está elaborando. E aqui a gente tem uns folders que nós estamos fazendo de orientação, explicando um pouquinho sobre o que é ansiedade, qual a diferença de ansiedade normal e patológica, um pouquinho sobre isso. Eu trouxe para iniciar nossa conversa, primeiro, a gente tem um papel muito importante no HC de psicoeducacional. Então, acho que primeiro falar um pouquinho o que é esse transtorno de ansiedade de uma maneira um pouco mais acessível. A gente está com um projeto no HC com um robozinho que tenta deixar as crianças mais próximas, né,
Então, eu vou pedir para ver se consegue entrar o videozinho para mostrar um pouquinho. Quem fez parte desse vídeo é o Dr. Fernando Ramos das Bar, que é o nosso coordenador, e ele faz como se fosse uma entrevista com o robô, como se o robô fosse um paciente, né? Então, ele vai descrevendo um pouquinho quais são os sintomas, para tentar explicar qual a diferença de uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. O vídeo não é muito longo, ele está disponível no YouTube. Se alguém depois quiser ver com mais calma, a Fran também pode estar passando o link. Aconteceu alguma coisa? Então, doutor, eu não sei muito como te explicar, mas eu sou muito tímida. Eu não consigo fazer amizade. Para mim é difícil tirar dúvida na escola. E é só na escola que essas coisas acontecem ou não? Ou tem outros lugares também? Em todos os lugares. Se eu vou fazer um passeio, se eu preciso, por exemplo, pedir uma informação, se eu for comprar escola. uma roupa. Entendi. Me dá um exemplo na escola de uma situação que é difícil para você. Por exemplo, a professora fala assim: Nau, faz a leitura para gente da página tal. Aí eu gaguejo, a minha mão treme, meu coração dispara. Tá? E na sua cabeça vem alguma coisa, algum pensamento, alguma coisa que incomoda? Bem assim, ó, que todo mundo vai rir de mim, que eu vou falar alguma coisa errada, que ninguém vai gostar de mim. Quando isso é muito forte, muitas vezes as crianças até não querem entrar na classe para assistir a aula. Isso acontece com você? Já aconteceu um dia que um menino brigou comigo. Tá. Aí eu não queria ir para a escola, não queria entrar. Tá. Me deu dor de barriga, eu não conseguia sair do banheiro. Entendi. E nessa hora que você falou você fica assim muito nervoso, preocupado, você sente alguma coisa no teu corpo também? Sinto, ó, a minha respiração fica mais ofegante. Eu me sinto suor nas mãos. Meu coração dispara. Tá. Eu fico sem ar, assim, fico com falta de ar. Você fica sem E ar às vezes me dá... ou você fica com a sensação que você não vai conseguir respirar? Não, essa sensação de que vai faltar o ar, sabe? Entendi. E às vezes, quando eu fico muito, muito nervoso, aí eu quero ir no banheiro fazer xixi toda hora. Entendi. Então, isso que você está me contando, com certeza tem a ver com o que a gente chama de ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? É quando a gente quer muito que chegue uma coisa? Por exemplo, isso é uma situação que a gente tem ansiedade. Ansiedade sempre, sempre, sempre tem a ver com quando a gente antecipa as coisas na nossa cabeça. Então, isso. Uau! Então, por exemplo, se eu vou ter uma prova na escola daqui a uma semana, e aí eu fico uma semana antes, está longe, mas aquilo fica na minha cabeça. Aí eu me escondo. Isso, você vê? Então, e isso tudo acontece antes da hora.
antecipação, né? E às vezes a ansiedade pode estar junto ou é confundido com muito medo, com muita preocupação na cabeça, como parece acontecer com você. Mas ansiedade não é igual a medo, ansiedade não é igual a muita preocupação. Agora, ansiedade todo mundo tem. Você, eu, a tua médica, quando você for se consultar com ela, todo mundo tem. O problema é quando é exagerado, é quando essa ansiedade é tão grande que começa a atrapalhar na escola, atrapalhar com os meus amigos, atrapalhar em casa, né? Então, tem Doutor, criança... Oi? será que eu tô com algum chip quebrado? Eu vou ter que trocar? Acho que não, acho que não. O que algumas crianças, e aí isso acontece com vocês robôs também, provavelmente, o que acontece? Ah, tem criança que sente muito mais essas coisas que você está me contando, que tem a ver com ansiedade, do que outras. E às vezes sentem de um jeito muito, muito forte e não precisariam, mas sentem. E por causa daquele mal-estar que a ansiedade causa, acaba deixando de fazer um monte de coisa legal. Então, por exemplo, tem gente que tem isso, um medo, ou eu não vou conseguir dormir se me convidarem para passar o fim de semana na casa do meu amiguinho robô, por exemplo. Então, não, eu não vou, porque e se todo mundo conseguir dormir, eu não conseguir dormir, eu vou ficar acordado? Não, então eu não vou, eu nem aceito. Ou aí, se isso já aconteceu, eu tenho que ficar pedindo para o meu pai me buscar, porque eu não estou conseguindo dormir. Não é que eu não consigo Doutor, você dormir. contou exatamente o que acontece comigo. Então, você vê? Você vê? Às vezes eu não consigo ir, às vezes eu não consigo comer no shopping perto das outras crianças, dos Isso. outros robôs. Então, não é que você não vai conseguir, antes da hora de comer, você começa, e se eu ficar nervoso, vão perceber, e se a comida Se eu me cair? sujar, se a comida Isso, cair, se eu isso. derrubar, Então, muita gente se tem eu esse tô tipo de comendo coisa. muito. Muita gente tem esse tipo de coisa. É que, às vezes, tem um pouquinho disso, pode não atrapalhar. E não atrapalhar de você ir no shopping comer alguma coisa, ou de você perguntar alguma coisa na sala de aula. Ou tem gente que tem essas coisas para entrar no elevador, ou pegar o elevador. Tem gente que tem essas coisas para entrar no metrô. Então, o exagero dessa ansiedade é que atrapalha. Isso, muitas vezes, tem um monte de coisa que a gente pode fazer e você pode ter uma ajuda para tentar controlar essas coisas. Uma delas, às Doutor, vezes, você pode me dar uma dica do que eu posso fazer? por exemplo, Que daqui a pouquinho eu vou embora, senão minha mãe vai me deixar aqui. então, por exemplo, quando eu começo a sentir essas coisas ansiosas, né, eu tenho muita ansiedade, eu começo a respirar rápido, o coração parece que bate muito mais rápido, eu posso ficar suando, tremendo, como você me descreveu. Uma das coisas que ajuda é tentar baixar a velocidade da respiração. Então, respirar bem devagarinho, isso ajuda a baixar a ansiedade. E quando a gente está muito ansioso, a gente tenta... Eu vou tentar. Então, vai lá, ó, eu vou te mostrar, ó. Isso, mais devagar. Mais devagar ainda. Isso. E aí, isso resolve completamente? Não. Mas pode ajudar a baixar a ansiedade naquela hora e eu conseguir me tranquilizar e me recompor. Entendeu? Muito legal, doutor. Obrigada É pelas isso suas aí. explicações. Tá bom. Eu fiquei Então, feliz de saber que eu não sou o único que passa por não, tem muita gente. isso. Não é isso? Tá bom? Obrigada. Tchau, até a próxima. Pessoal, então, a gente colocou esse vídeo pensando justamente em explicar os sintomas da ansiedade,
para depois tentar explicar um pouquinho como que ele aparece no neuropsicológico. Tem como voltar o slide para a gente seguir? Aí, ótimo. Então, o que a gente vai comentar um pouquinho? Sobre o que é essa avaliação neuropsicológica e quais são os aspectos neuropsicológicos que a gente encontra nesses transtornos de ansiedade. Então, para a gente ler, compreender um texto, por exemplo, anotar um recado para alguém, reconhecer alguém, lembrar o nome, fazer um cálculo, conversar com uma pessoa, saber que o amarelo é uma cor, que o carro é um meio de transporte, lembrar de um caminho, tudo isso são funções do cérebro que estão o tempo todo funcionando de uma forma dinâmica diariamente. E como que a gente faz para tentar entender como que esse cérebro está funcionando, principalmente essas funções cognitivas? A gente utiliza o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Ela é um processo que promove um mapeamento qualitativo das áreas cerebrais e investiga sobre essas áreas. Como que a gente faz isso? A gente utiliza testes que são organizados, que a gente dá o nome de bateria, e que permite a gente confirmar ou não uma hipótese inicial. Então, por exemplo, Camila, essa criança está muito desatenta. Então, através dos testes, a gente vai dizer se sim ou se não, se para aquela idade, se para aquela série, está dentro do esperado ou não. Através da avaliação, a gente consegue delimitar que funções estão afetadas e quais estão preservadas, para a gente poder depois orientar tanto a família quanto a escola, por exemplo, ou a equipe que trabalha com a gente. Durante a avaliação, a gente precisa avaliar a ansiedade desse cliente, né, desse paciente, o máximo que a gente puder, porque sempre a ansiedade, mesmo que normal, ela pode gerar um grande impacto na autoconfiança dessa pessoa. Algumas pessoas podem relacionar os testes com coisas da escola, principalmente, por exemplo, se eu for avaliar, vamos supor, matemática, e a pessoa já tem muita dificuldade em matemática. Então, ela pode já ficar ansiosa, imaginando que ela vai ter uma situação semelhante à da prova, com medo de errar, e aí o desempenho dela também acaba ficando alterado. Durante a avaliação, as provas, elas medem tempo, né? E isso também pode aumentar a ansiedade e provocar na pessoa uma resposta mais imediatista ou mais impulsiva. Por quê? Se eu sei que eu estou sendo avaliada e que a pessoa está avaliando o meu tempo, como no videozinho que a gente comentou dos pensamentos que ficam atrapalhando, essa criança pode, enquanto está fazendo uma atividade, pensar, será que vai dar tempo? Será que eu estou indo rápido? Será que eu estou indo devagar? Será que eu vou errar? E isso acaba interferindo no desempenho. Quando a pessoa percebe que ela está apresentando um baixo desempenho ou que ela está errando, ela pode diminuir a atenção ou a motivação, ou ainda ela pode aumentar um impulso para realizar a tarefa, mesmo com prejuízo dessa precisão. Então, a ansiedade, ela pode afetar tanto as pessoas que têm um alto desempenho escolar, porque eu posso ter muita expectativa de que eu tenho que manter aquele desempenho e que isso tem que ser cada vez melhor, como também pode afetar as pessoas com baixo desempenho, porque a pessoa vai ter medo de errar de novo, de repente de ter que refazer uma prova, de ter que estudar mais ou até mesmo de reprovar na escola. Então, a ansiedade patológica, ou seja, a ansiedade quando está acima do esperado, que é o que nós explicamos lá no videozinho, ela pode prejudicar o aprendizado. Ela pode fazer com que a pessoa falte muito na escola, porque ela vai ficar preocupada, vai achar que vai mal. Tem vários tipos de ansiedade patológica, então, uma ansiedade patológica como a fobia social, eu posso ter medo do que os outros vão pensar de mim, se vão rir, se vão falar algo errado. Então, isso pode fazer com que eu não queira ir para a escola, e aí eu acabo aumentando o número de faltas, e, consequentemente, eu perco matéria para eu estar desempenhando bem no final do ano. Ela pode dar uma dificuldade para você realizar a prova, ela pode te dar uma preocupação antecipada com a prova, como se você não, mesmo que você conheça o material, mesmo que você consiga ter um bom desempenho na matéria, você pode começar a achar
e o seu desempenho vai ser muito ruim, e isso também pode acabar atrapalhando, tá? Então, esse é uma breve visão. Que tipo de funções cognitivas a gente pode avaliar? Então, a gente tem a eficiência intelectual, que a gente chama de inteligência, processos atencionais e mnésticos, né, que seria a memória, processos de aprendizagem, funções motoras, visuais, praxia construtiva, linguagem, função executiva e conceituais. De um modo geral, essas são as principais funções que a gente acaba avaliando. Eu trouxe para vocês um exemplo de um teste que a gente usa, mas como ele tem os direitos, né, autorais, e até por ser teste, a gente não pode usar a foto do teste, então a gente fez uma adaptada só para passar uma mensagem. A gente tem uma tarefa que chama Matriz, que é dentro do VAIS, que é um teste muito usado, e ele é um teste que ele auxilia a gente a saber como que está o raciocínio lógico, por exemplo, da criança, e, ao mesmo tempo, ajuda a gente a saber um QI de uma maneira um pouquinho mais rápida, que a gente chama de QI estimado. E esse QI estimado, ele facilita principalmente quando a gente pensa num contexto como no HC de hospital, em que a gente não tem um tempo tão grande para fazer uma avaliação. Então, aqui a gente pede para que a pessoa escolha embaixo qual opção que vai completar aqui em cima. Então, aqui a gente tem a mão e uma luva, o pé, e o que a pessoa escolheria, que pela lógica, pelo raciocínio, melhor se encaixaria aqui. Então, esse é um tipo de prova visual. Essa daqui também é uma prova visual que lembra os 7 erros, em que você tem que escolher qual das opções mais se parece com a anterior, com essa daqui, e a gente mede tanto o tempo quanto o número de erros, para ver se a criança está mais impulsiva ou se ela está mais reflexiva. Então, lembra essa questão do jogo de 7 erros. Tem uma prova que é muito conhecida, até muito psicopedagogo acaba usando, tem disponível em casas de brinquedos pedagógicos, que chama Torre de Hanoi, que você tem que passar os pininhos dessa haste para a última. E aí você vai observando tanto o número de movimentos e o número de erros para que a pessoa consiga concluir. Ela é uma atividade ótima para ver planejamento, impulsividade, também é uma forma da gente estar avaliando. E existe também a opção de você fazer essa prova online. Então, é só um exemplo, né, de algumas provas que a gente utiliza para ter acesso a esse mundinho dessas crianças e assim conseguir responder tanto para a escola, para a família e para a equipe, se a criança está apresentando alguma dificuldade, ou uma atenção baixa, ou uma ansiedade mais alta. Então, para que serve essa avaliação que a gente faz? Ela auxilia no diagnóstico. Então, será que tem um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade junto? Então, através das atividades, a gente consegue quantificar essa atenção e explicar se existe ou não. A gente consegue dizer sobre o prognóstico, né? Então, será que essa pessoa ela vai ter uma melhora mais rápida ou não? Então, a gente consegue tentar dizer, olha, se a atenção dela está fraca, existe uma chance disso melhorar a longo prazo ou não. A gente consegue orientar o tratamento, auxilia para um planejamento de reabilitação, se for o caso, se a pessoa precisar passar por uma reabilitação. Quando a gente pensa numa pesquisa, ela também auxilia na seleção desses pacientes. Então, por exemplo, não vou utilizar pacientes que tenham um QI muito baixo. Então, ela também auxilia em pesquisa, como eu acabei de falar, e perícia. Aí eu queria trazer um pouquinho para vocês o que a gente encontra nos estudos e mesmo nas pesquisas que a gente tem feito no HC sobre o perfilzinho dessas crianças ansiosas, de ansiedade patológica, né? Nesses testes que a gente utiliza. Então, a primeira coisa importante da gente dizer é que nós temos uma amígdala, que é uma parte do cérebro, que ela processa as emoções. Ela está ligada a medo e ansiedade. A amígdala, ela é responsável a avaliar a natureza e a intensidade de uma ameaça. Então, eu estou aqui conversando com vocês. Se eu achar que tem um ladrão aqui atrás da porta, eu vou
provavelmente mudar os meus comportamentos, porque eu estou avaliando que existe uma ameaça aqui fora. Acontece que as crianças ansiosas veem os estímulos como ameaçadores. Então, é óbvio que o comportamento muda. Então, essa ansiedade, ela aumenta a nossa atenção para os estímulos ameaçadores. Se eu escutar qualquer barulhinho na porta, eu já vou achar que é alguém ruim que vai estar entrando na sala. E a amígdala, ela também interfere no funcionamento da memória, tá? Outra coisa importante da gente pensar é no córtex pré-frontal. Ele é responsável por funções cerebrais que regulam as respostas das emoções. É o local que armazena a interação da informação perceptiva e o conhecimento armazenado. Ele analisa as situações complexas e as respostas afetivas que a gente tem em relação a isso. Está relacionado às funções executivas, como planejamento e tomada de decisão. E uma pessoa que é muito ansiosa, essa área pode ser hiperativa, levando a pessoa a pensamentos mais preocupados e a dificuldade de desativar uma resposta ligada à ansiedade. Então, voltando para o vídeo do Dr. Fernando, é uma criança que está ali o tempo todo preocupada se a mãe foi embora, se deu tempo de fazer, e tudo isso também atrapalha. Então, a gente já viu que a amígdala está relacionada à memória e à ansiedade, o pré-frontal está relacionado à função executiva e também relacionado à ansiedade. Então, provavelmente, uma criança com uma ansiedade maior vai ter algo de disfunção em relação tanto à memória quanto às funções executivas. Isso de acordo aí só com essa espanadinha. As manifestações internalizantes, como ansiedade e depressão, por exemplo, elas costumam gerar um desempenho escolar pobre. É diferente, por exemplo, de um TDAH, que é uma manifestação externalizante, que todo mundo vê que a criança está agitada. A ansiedade, ela é internalizante, então a pessoa fica com os pensamentos aqui dentro, o que acaba atrapalhando e o desempenho pode ficar mais baixo. Então, uma ansiedade excessiva, ela pode interferir negativamente no desempenho. Ela pode trazer um grande impacto na autoconfiança e o grande medo de errar. Então, o que a gente tem de estudos, né, em relação à atenção? Que quando você tem um momento de tensão, eu estou aqui preocupada, a minha atenção, ela oscila. Então, a minha atenção fica dividida entre a exigência da tarefa, eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que dar esta aula, e sentimentos de autodepreciação. Ai, será que estão gostando? Será que a internet está funcionando bem? Será que não sei o quê? Então, a minha cabeça, a atenção, ela não fica só na aula, ela fica dividida para duas coisas. Então, quanto mais ansiedade, como eu divido essa atenção, e a minha atenção oscila, é óbvio que o desempenho acaba ficando um pouquinho mais lento. Existe uma teoria ligada à atenção que fala do controle da atenção, que o foco da nossa atenção na ansiedade não está alterado, diferente, por exemplo, de um TDAH, que o foco atencional está alterado. O que acontece é que a gente tem uma alteração em relação aos estímulos ameaçadores. Como eu acho que tudo vai ser um problema, ou eu vou pensar mais antecipando as coisas ruins, como a gente ouviu no vídeo, eu acabo mudando a minha atenção. Então, esse controle atencional, ele vai interferir nas funções executivas, em especial na inibição e no deslocamento. Desculpa o barulho. Essa teoria do controle da atenção tem uma tendência em direcionar sua atenção de forma seletiva para as ameaças. Isso significa que eles podem se tornar hiperfocados em possíveis perigos, ignorando as informações que são relevantes ou neutras ao seu redor. É aquela coisa assim, a criança vê uma sombra, pronto, ela já acha que é um monstro que está ali naquele lugar. Isso pode levar à dificuldade de concentração em tarefas que não estão relacionadas à ansiedade. Então, atenção, a gente já viu que pode estar oscilando por conta da ansiedade. A memória.
O que a gente percebe é que a memória de trabalho, que é aquela memória rapidinha, que eu preciso manipular, por exemplo, eu vou fazer uma conta. Então, eu tenho que guardar as informações dos números, fazer a operação mentalmente e devolver. Essa é a memória de trabalho. Ela costuma estar um pouco ocupada com pensamentos que não são relevantes. Então, se eu tenho que fazer uma conta, 2 mais 2, 2 mais 2, 4. Ok. Agora, se eu vou fazer uma conta mais complexa e tô com aqueles pensamentos, será que a minha mãe vai me buscar? Será que eu vou acertar? Né? Eu preciso de um armazenamento maior para conseguir fazer os resultados das tarefas anteriores, e essa parte que está um pouquinho ocupada, ela faz diferença e acaba atrapalhando. Então, o estresse crônico que está relacionado à ansiedade, ele pode dificultar essa consolidação da memória, podendo dar aqueles lapsos de memória que a gente às vezes fala, nossa, me deu um branco, somente quando a gente está nervosa numa prova, e a dificuldade em lembrar informações importantes. E aí surge uma teoria que eles falam, da teoria do desempenho, que está ligada à eficiência do processamento. Então, a gente tenta diferenciar se na ansiedade o que está prejudicado é a eficiência ou a eficácia. O que é eficiência? É o esforço, é o tempo que eu preciso e a qualidade do meu trabalho. E a eficácia é a competência, a precisão e o resultado que eu espero. Nos ansiosos, eles conseguem finalizar, desempenhar com precisão, o resultado sai tudo direitinho e tal. Então, a eficácia está preservada. O que acaba prejudicando é a eficiência. Então, essa teoria da eficiência do processamento diz que, normalmente, uma ansiedade mais alta leva a um prejuízo da eficiência. Então, eu vou levar quanto mais ansiedade, mais eu me esforço e mais tempo eu levo para fazer as coisas. Então, pensando agora em função executiva, o que são as funções executivas? Né? Então, ela está relacionada a planejar e antecipar, organizar e dirigir funções básicas, a um automonitoramento e autoconsciência, flexibilidade comportamental, abstração e iniciativa e formulação de hipóteses e tomada de decisão. As funções executivas são como um grande maestro do nosso cérebro. Então, elas ajudam a organizar muitas das nossas tarefas. Então, imagina que quanto mais tempo a gente leva, mais erros a gente comete em comparação com uma criança que não tem essa ansiedade tão alta. Então, a gente teria uma dificuldade para planejar e executar a meta a longo prazo e uma dificuldade de mudar o setting e resolver os problemas. O funcionamento do lobo frontal pode estar alterado. E quando você tem uma comorbidade, que é, por exemplo, eu tenho ansiedade mais um déficit de atenção. Eu tenho 2 tipos de ansiedade. Então, quanto mais comorbidade, pior o seu desempenho. As pessoas com transtorno de ansiedade, elas podem passar muito tempo antecipando o pior cenário possível e isso pode prejudicar a tomada de decisão. Passando assim rapidamente, é um pouquinho do trabalho que a gente desempenha lá no HC, pensando um pouquinho no que é avaliação, como que a gente realiza essa avaliação neuropsicológica e também um pouquinho dos resultados disso. Então, era uma espanadinha geral e eu estou à disposição para responder aí algumas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Camila, obrigada por essa fala. Eu queria só aproveitar, Fran, para falar que a gente está com uma pesquisa, vai começar no comecinho do ano que vem, é uma pesquisa sobre mutismo seletivo. Então, se algum profissional ou algum pai que tenham crianças com mutismo seletivo de 6, se não me engano, é 12 ou 13 anos, para o ano que vem nós estamos abrindo algumas vagas para fazer essa avaliação neuropsicológica com essas crianças. Para ver São Paulo, né? Em São Paulo, lá no HC, no Instituto de Psiquiatria.
Olha, Isso. gente, o pessoal que está assistindo de São Paulo, mas assim, na época também, Camila, compartilha comigo os Sim, posts que eu coloco, porque a gente tem o grupo de pais, né? O grupo de orientação. E aí o que acontece? Tem muitas famílias de São Paulo. tá. E essas famílias podem participar dessa pesquisa. Para a gente, assim, agora no final do ano é um pouquinho mais complicado porque a gente não tem vaga, né? A gente está Sim, finalizando algumas coisas, mas para o começo do ano que vem, a ideia vai ser a gente ter essa chamada. Se não me engano, o próprio HC vai fazer também a propaganda e vai ser para o comecinho do ano. Aí eu te mando direitinho, e mesmo esse material que eu passei para você sobre essa parte dos folderzinhos que a gente tenta fazer e tudo mais, se você sim, precisar ou se alguém tiver interesse, você me fala que eu passo para você também. tá ótimo. E Ó, assim, aqui o olha, pessoal colocou aqui é o que eu ah, estava vendo. você passa para mim depois e eu. Mas aí você me diz, Fran, você já pode começar a divulgar a partir de agora. E aí eu começo a Não, já divulgar. pode, porque como vai ser para o começo do ano, a única coisa assim, a pessoa tem que ter, né, mutismo seletivo, de Sim, preferência de 6 sem a 12 anos. de 6 a 12 anos, que possa vir, né, para São Paulo, no HC. O nosso ambulatório sempre funciona de quinta-feira à E tarde. não pode ter o autismo como comorbidade, né? Eu Isso, estou vendo aqui que é um critério de exclusão. isso. É a única coisa que a gente vê. Provavelmente a pessoa vai passar por uma triagem e se de fato tiver tudo Se tiver dentro indícios dos... ou traços, né? Aí elas são convidadas para essa pesquisa, que provavelmente vai ser com o uso daquele robozinho que vocês viram no vídeo com o Dr. Fernando. Então, como Aham. existe uma dificuldade dessas crianças para falar, até por conta do quadro, né? A Uhum. ideia é a gente usar um pouco o robô para facilitar a interação e conseguir fazer uma avaliação neuropsicológica mais completa, digamos assim. Sim, não utilizando só testagens não verbais, né? Exato. É tentar entender, inclusive, um possível comprometimento na compreensão verbal, né? Dessas crianças. Que pesquisa incrível. Eu vou acompanhar. Obrigada pelo convite de novo. Se alguém precisar de qualquer material ou tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. A Elaine está aí falando, então, Elaine, essa avaliação ela não pode ser online. As testagens, boa parte das testagens que nós utilizamos, elas são testagens físicas. E é muito importante que a gente veja a criança ao vivo. Sim. Ainda mais com o mutismo, que a gente tem que fazer tanta adaptação, né? O Isso, crianças com computador, mutismo, a gente tem que fazer muita adaptação na avaliação. Então, tem que ser presencial. Então, seria muito importante as pessoas que moram em São Paulo poder participar dessa pesquisa. Eu vou divulgar no grupo, tá? Eu vou divulgar lá para os nossos pais. E depois você me manda essa parte para eu poder colocar direto lá nos grupos, tá bom? E obrigada por você estar com a gente, tá? Apoiando aí nosso obrigada pelo trabalho, convite. tá bom? Um grande beijo. Obrigada pela palestra. Obrigada. Até.